Bom, então vamos começar a nossa aula de ação popular. Ação popular, uma aula extremamente importante para quem vai fazer concurso público, vai fazer prova da OAB, que ela compõe uma das ações que são previstas na Constituição para a defesa do patrimônio público. Conceito de ação popular. Conceito de ação popular. A ação popular é um meio constitucional posto à disposição de qualquer cidadão, e aí eu já chamo a atenção dos senhores que qualquer cidadão que tenha o título eleitoral, você, qualquer pessoa pode invalidar atos ou contratos administrativos. Então você percebeu que aquele contrato administrativo está lesando a administração pública, você pode invalidá-lo. Ou a estes equiparados atos ilegais e lesivos ao patrimônio federal. Então, tanto patrimônio estadual, quanto patrimônio federal, quanto patrimônio municipal. Suas autarquias, entidades paraestatais, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações instituídas pelo poder público, e pessoas jurídicas subvencionadas com dinheiro público, tá? Então vamos traçar aqui algumas informações importantes sobre a ação popular. Então, no nosso conceito, eu tenho a ação popular como uma ação contra ato lesivo à administração pública. Qualquer ato lesivo à administração pública, suas autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações instituídas pelo poder público, bem como toda e qualquer pessoa que receba algum tipo de subvenção do dinheiro público, né? Aquela compra irregular da refinaria de Pasadena nos Estados Unidos, você, cidadão, qualquer um cidadão que tenha o título eleitoral pode entrar com essa ação popular desde que tenha provas. O Ministério Público pode entrar, por exemplo, com uma ação, essa mesma hipótese da defesa do patrimônio público, o Ministério Público pode entrar com uma ação civil pública, que será tema da nossa próxima aula. São duas aulas de ação civil, são duas aulas que nós temos de ação civil pública, são umas aulas realmente espetaculares também, que você aprende tudo que você deseja saber sobre ação civil pública. E, evidentemente, que numa situação dessa, nós temos aí a possibilidade de uma CPI apurar esse dano. Existe a investigação que está sendo feita pelo Tribunal de Contas da União, pela Controladoria Geral da União e pelo Ministério Público Federal, já que se trata de verba federal. Protege os interesses da coletividade. Se protege os interesses da coletividade, o beneficiário direto é o povo. O cidadão é que promove em nome da coletividade. Então preste bem atenção que a ação popular, ela tem o cidadão, a promove em nome da coletividade. Ele entra em nome da coletividade, porque aquele ato administrativo está lesando a coletividade. Rito da ação. Rito. Ordinário. Então, a ação popular é regulada pela Lei 4717 de 29 de 6 de 65, que lhe dá o rito ordinário. Nós sabemos que no rito ordinário nós temos a ação, nós temos o prazo de 15 dias para contestação, nós temos aquela audiência em que serão definidas as provas que serão produzidas
Depois nós temos a audiência de instrução, prazo para memoriais do requerente e do requerido e a sentença. O processo ordinário tende a ser um processo mais demorado do que o sumário e do que o sumaríssimo previsto na Lei 9.099 de 95, que regula os juizados especiais. Meio de oposição política. Muitas vezes a ação popular, ela é utilizada como um meio de oposição política. Ela tem sido desvirtuada, pois vem sendo utilizada como meio de oposição política de uma administração a outra, o que exige do judiciário redobrada atenção. Então, eu particularmente, quando funcionei como promotor no interior, eu via muito os vereadores de oposição ingressarem com uma determinada ação popular contra o poder público. Não com interesse de beneficiar a coletividade, mas como forma de oposição política. Redobrando, então, do judiciário tem que ter uma redobrada prudência no seu julgamento para não ser um meio de vingança partidária e por não impedir a realização de obras e serviços para a comunidade. Que às vezes aquele vereador entra com aquele pedido, uma ação popular, não como defesa da comunidade, mas como uma forma de oposição política. Então eu vou dar uma liminar de uma ação popular, eu vou julgar procedente uma ação popular e vou prejudicar um serviço, vou prejudicar uma obra que beneficiaria a comunidade e está sendo questionada por razões políticas. Requisitos da ação popular. Bom, eu vou colocar aqui requisitos, né? Requisitos. Então, número 1, nós estamos vendo aqui ser cidadão brasileiro. Então, o cidadão tem que ser brasileiro, no gozo dos seus direitos cívicos e políticos. Só o indivíduo com o título de eleitor pode propô-la. Professor, quer dizer que o cidadão que não tem título de eleitor não pode propor ação popular? Não. Direitos políticos. Se o cidadão teve cassado seus direitos políticos por condenação como efeito secundário ou específico da condenação, eu também não posso ter ele como parte legítima para propor a ação popular. Só o indivíduo com título pode propô-la. Os inalistáveis ou inalistados e as pessoas jurídicas não podem. Eu não posso ter uma ação popular proposta por uma pessoa jurídica, porque ela não é cidadão. Requisitos ainda: ilegalidade ou ilegitimidade do ato. 2. Ilegalidade ou ilegitimidade do ato. O brasileiro naturalizado ele pode? Sim, o brasileiro naturalizado, desde que esteja no gozo dos seus direitos cívicos, seja eleitor e políticos, tá? Brasileiro naturalizado pode. Brasileiro, portanto, aqui eu poderia dizer brasileiro nato ou natureba, naturalizado, tá? Ilegalidade ou ilegitimidade do ato. O objetivo da ação popular é invalidar o ato que deve ser contrário ao direito por infringir as normas específicas. Então, eu tenho contratação irregular de funcionários, licitação sem concorrência, sem abertura de certame, em que haja possibilidade de que todos participem daquele processo licitatório. Eu tenho demissões arbitrárias, tudo aquilo que vocês viram, que pode ser objeto de mandado de segurança, para o cidadão em favor dele, defesa do seu direito líquido e certo, pode também ser invalidado através da ação popular. Só que desta vez
nós temos que ter em mente que é uma pessoa, que é cidadão, que está no gozo dos seus direitos políticos, que vai, através da ação popular, invalidar um ato que prejudicou outrem, que prejudicou e causou dano à administração pública, tá? Eu tenho um ato que é contrário ao direito, uma contratação irregular de funcionários. Eu tenho um ato que infringe as normas específicas, por exemplo, não exige, faz uma dispensa de uma licitação que era necessário não ter dispensa, etc. Então, a ilegitimidade pode provir de vício formal ou substancial, inclusive desvio de finalidade. O que é ilegitimidade? É quando a pessoa que praticou o ato administrativo não tem legitimidade para tal. Por exemplo, um ato que é da competência do prefeito não pode ser praticado pelo secretário, a chefia de gabinete. A chefia de gabinete não pode demitir e nem admitir funcionário, porque isso é ato exclusivo do prefeito. Se eles não estão autorizados a fazê-lo, existe uma ilegitimidade por vício formal ou substancial, porque ele não tem poder para contratar e nem para demitir. A lesividade do ato ao patrimônio público é todo ato que desfalca o erário. Então, outra questão aqui é a lesividade ao erário. Erário. Professor, quer dizer que o ato tem que ser lesivo ao erário, causar dano. É o ato que desfalca o erário, causa dano, prejuízo ao erário, ou prejudica a administração, assim como que ofende bens ou valores artísticos, cívicos, culturais, ambientais, históricos da comunidade. Vamos dar um exemplo de cada um. Ato que prejudica a administração. Qualquer ato de contratação ou demissão de funcionário público irregular prejudica a administração. Se ele demite funcionários regularmente investidos sem devido processo legal e por justa causa, eu vou ter um ato que prejudica aquelas pessoas que foram concursadas. Se ele contrata gente que não tem nenhum compromisso com a administração, que apenas entrou no serviço público para ajudar o prefeito, por exemplo, numa época eleitoral como cabo eleitoral, eu também vou ter prejuízo para a administração. Atos que ofendam bens de valores artísticos. Imagine, por exemplo, uma atitude de um prefeito que impede uma manifestação artística, que essa manifestação está encabeçada por um adversário político, uma peça de teatro, né? Uma dança folclórica, etc. Cívico, impede a realização daquele desfile militar porque tem algumas pessoas ali no meio que são contra o prefeito ou o governador. Culturais, eu tenho, por exemplo, leis que podem restringir a exibição do cinema. Ambientais, você tem ali um bosque, que é proteção ambiental, você tem uma reserva florestal e o prefeito então consegue, através de uma lei, tirar aquela proteção ambiental daquela floresta, para que aquela floresta seja desmatada, para que seja feita ali um condomínio de luxo, uma fábrica. Históricos da comunidade, aí eu tenho várias situações de prédios históricos que são demolidos, sítios arqueológicos que não são preservados, e aí eu teria vários exemplos de ação popular. A lesão ou é efetiva ou é presumida. Lesão efetiva é aquela que aconteceu, houve ofensa concreta ao bem jurídico. E a presumida, eu posso ter aquela lesão que, a longo prazo, se continuar aquela situação, vai se presumir a lesão. Então, a longo prazo, se o prefeito retira o incentivo
para as festas juninas ou retira o incentivo para o carnaval, futuramente se presume que vai se acabar, porque as escolas não vão ter condições de financiar o carnaval sozinho, por exemplo. Fins da ação. Quais são os fins da ação? Quais são os objetivos, né? Gente, ela tem fins preventivos e repressivos. Então, eu tenho aqui os fins preventivos e os fins repressivos. Pelo preventivo, eu posso ajuizar antes da consumação dos atos lesivos do ato. Eu fiquei sabendo que o prefeito instaurou um processo administrativo contra vários funcionários e está na iminência de contratar outros tantos para ajudá-lo na campanha, já que é um ano eleitoral. Eu vou entrar com um pedindo para que aquela contratação que foi baseada numa situação de calamidade pública ou emergência seja sustada, que na verdade ela vai violar a lei eleitoral, que diz que não pode haver contratação em período eleitoral. Ou eu posso efetivamente entrar com o poder dela, um fim dela repressivo, que ela pode ser proposta depois da lesão ao patrimônio público. Depois que a pessoa desapropriou aquela área para a construção de um shopping, depois que ela tirou aquela proteção ambiental daquele bosque para a construção de um condomínio de luxo, depois que ele já fez a licitação sem como é que eu posso dizer, colocando a inexigibilidade da licitação, ele não exigiu a licitação, então houve dispensa da licitação para, por exemplo, a realização de um concurso público, quando na verdade ele deveria fazer um certame que fosse assegurado que todos pudessem concorrer, ou que não houve publicidade. Então eu posso, depois da lesão ao patrimônio público, com o objetivo de reparação do dano. Objeto da ação. Bom, então aqui só rapidamente para a gente poder apagar. Conceito da ação popular: ação contra ato lesivo à administração pública. Quem é que pode? Cidadão que promove em nome da coletividade. Rito da ação popular, rito ordinário. Lembram que quando nós falamos do mandado de segurança, o rito era sumário. Requisitos da ação popular: ser brasileiro nato ou naturalizado, no gozo dos seus direitos civis e políticos, né? Posso botar aqui civis e políticos. A ilegalidade ou ilegitimidade do ato e a lesividade ao erário. Os fins da ação: eu posso ter fins preventivos antes da prática do ato lesivo ou fins repressivos após a prática do ato lesivo. Eu vou me dar agora o luxo de apagar aqui para que a gente continue essa nossa aula de ação popular. Bom, objeto da ação. Qual o objeto da ação? Objeto objeto da ação. Posso continuar? Já anotaram? Ok. Objeto da ação é o ato ilegal e lesivo ao patrimônio público. Então, o objeto dela é o ato ilegal ou lesivo ao patrimônio público. Ilegal, lesivo, tranquilo, não há problema nenhum. Ilegal ou lesivo. A lei
regulamentar antes dos atos de entidades públicas, além dos atos de entidades públicas centralizadas e descentralizadas, acrescentou outros possíveis de invalidação, e tais são os possíveis ou de sociedades mútuas de seguros nas quais a União represente os segurados ausentes. Se eu tiver uma sociedade mútua de seguro em que a União represente os segurados ausentes, eu posso ter uma ação popular contra essa sociedade mútua de seguro. Empresas públicas, imagine, por exemplo, uma empresa pública que dispensa licitação, é caso de inexigibilidade de licitação, mas a licitação tinha que ser feita e não foi. Imagine, por exemplo, serviços sociais autônomos, instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o Tesouro Público concorra com mais de 50% do patrimônio. Foi a União que financiou, foi o Estado que financiou, ele concorre com mais de 50% do patrimônio, então aquele dinheiro é nosso, é público. Então aí, se houver um desvio, se houver um prejuízo, se houver uma contratação, se houver uma licitação irregular, cabe ação popular. Em empresas incorporadas ao patrimônio da União. Então nós tivemos, por exemplo, nos Estados Unidos, quando quebrou aqueles bancos, o governo americano praticamente comprou, ficou com grande participação de algumas empresas de seguro, né, do Lehman Brothers, etc., até daquelas empresas da Ford, salvo engano, ele comprou para que a empresa se capitalizasse e depois ele agora procurou vender. Então aí, a partir do momento que ela é incorporada ao patrimônio da União, se acontecesse isso aqui no Brasil, eu teria uma possibilidade por conta daquela empresa que foram incorporadas, se houver algum prejuízo ao patrimônio público, eu posso entrar com ação popular. Estados e municípios e os de qualquer entidade subvencionada pelos cofres públicos. Qualquer entidade, gente. E aí vale aquelas nossas ONGs, que recebem dinheiro do nosso erário e que às vezes são mal administradas, e que às vezes são ONGs de fachadas, e que às vezes são ONGs que só ajudam partidos políticos, e é por isso que cabe ação popular. Atos sujeitos à anulação. Então vamos ver aqui atos sujeitos à anulação. Dentre os atos com presunção legal de ilegitimidade e lesividade, temos sujeitos à anulação por ação popular. Destaca-se, vamos lá. Quais seriam os exemplos? Primeiro exemplo, admissão ao serviço público remunerado em desobediência às normas legais. Admissão ao serviço público remunerado sem o ingresso através de concurso público de provas e títulos. Exemplo clássico. Contratação de funcionário sem concurso público. 2. A operação bancária ou de crédito realizada irregularmente. O banco contrai uma operação de crédito fora do que está previsto na lei. Ele não tem lastro. Ele tem um patrimônio avaliado em R$1 bilhão, contrata 2 bilhões de empréstimos sem lastro, sem ter garantias reais de pagar. Isso pode gerar um prejuízo para o erário. Empreitada, a tarefa e a concessão de serviço público sem concorrência. Uma empresa pública, uma autarquia, que ao fazer aquele serviço,
deveria ter feito uma licitação e não fez, dispensou a licitação. As vantagens nos contratos que não estiverem previstas em lei. Nós vimos aí a história do metrô, lá de São Paulo, em que, segundo a investigação, algumas empresas pagaram propina a altos funcionários públicos de São Paulo para que ganhasse a concorrência. Compra e venda de móveis e imóveis realizada irregularmente por preço inferior ou superior ao real e outros. Nós temos a construção de uma estrada. Aquela construção, e nós falamos isso na nossa palestra de condutas vedadas aos agentes públicos, quando se faz uma João Paulo II, quando se faz um prolongamento da independência, muito antes, o governo sabe, o gestor sabe que vai ser feito. E aquelas pessoas que financiam a campanha do gestor vão lá e compram aquele terreno por um preço muito barato. E depois, quando é iniciada a obra de prolongamento de uma rodovia, de uma ferrovia, de uma hidrovia, aquele terreno será desapropriado, às vezes por um preço muito superior ao real, porque ele vai beneficiar com a desapropriação que vai ser paga pelo poder público aqueles padrinhos políticos, aqueles asseclas de campanha. Então preste atenção que todas essas são hipóteses de sujeitas à anulação através de ação popular. Partes. Partes, eu tenho o sujeito ativo e, evidentemente, o sujeito passivo, né? O ativo, nós já sabemos que é o cidadão, pessoa física, no gozo de seus direitos políticos. Professor, pessoa jurídica pode entrar com ação popular? Não, pessoa física, no gozo de seus direitos políticos. Sujeito passivo. Deverão ser citadas as pessoas jurídicas públicas ou privadas, em nome do qual foi praticado o ato a ser anulado, e mais as autoridades, funcionários, administradores que houveram autorizado o ato. Ora, quando você move uma ação popular, é preciso entender que a ação popular, ela não só processa o gestor, aquela pessoa que está na administração pública, porque foi ele que, por exemplo, dispensou aquela licitação, ou ele vai processar também a empresa que ganhou a licitação e que auferiu rendimentos do poder público em detrimento do patrimônio público. Vamos entender, não é só a autoridade pública que é acionada na ação popular. Se foi um grupo de funcionários que foram contratados irregularmente, eu movo a ação popular contra o gestor e movo a ação popular contra os funcionários que estão auferindo recursos e não ingressaram no serviço público mediante concurso público de provas e títulos. Então, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, retificado ou praticado pessoalmente ou o ato ou firmado o contrato impugnado, ou que, pelas omissões, tiverem dado oportunidade à lesão, como também os beneficiários diretos do ato ou do contrato, todos eles serão acionados via de ação popular. Não é só um gestor, funcionário que recebeu sem concurso público, foi contratado porque era o pincha do prefeito, ele também tem que ser responsabilizado, se ele não estava de boa fé. Os litisconsortes e assistentes do autor serão expressamente admitidos pela lei. Quem são os litisconsortes? A empresa Cimes diz que pagou propina para ganhar a licitação. Além da Cimes, em outras empresas, a empresa X, a empresa Y, que pagaram propina
para ganhar a licitação do metrô. Eles são litisconsórcios ou assistentes do autor ou do réu na ação. Partes. Bom, além do sujeito ativo e passivo, nós temos o MP. O MP que funciona com custos legis. O MP, gente, ele não promove ação popular. Tá? Não é ele, não